Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma demonstração de alguns scripts que já vêm prontos para você baixar junto com o sistema Assistente Digital. Lembrando antes que o objetivo principal desse sistema é que o próprio usuário consiga criar seus scripts de automação. Talvez esse termo de script de automação não seja tão comum no seu dia a dia, mas depois que eu explicar brevemente, eu acredito que você vai ver que isso é uma necessidade muito comum. Imagine, por exemplo, que você tem uma planilha do Excel onde você acumulou dados dos seus clientes, e aí você pode ter o nome, o e-mail, o WhatsApp, Telegram, enfim. E aí, em uma determinada situação, você está precisando mandar uma mensagem personalizada via e-mail ou pelo WhatsApp, ou então você precisa mandar um arquivo anexo que é individual para cada cliente, pode ser, sei lá, um boleto, um orçamento, ou outro tipo de necessidade que envolva dados que você acumulou. E aí, de repente, você se vê fazendo essa tarefa manual, ou então você aloca alguém da sua empresa que vai manualmente entrar lá no sistema de e-mail, pegar o nome do cliente, substituir lá na mensagem de e-mail, anexar um arquivo que de repente seja de um boleto, e isso não tem impacto normalmente quando você precisa fazer isso para 10, 15 pessoas, mas quando você precisa fazer isso para 100, para 300, para 1000 pessoas, aí sem dúvida começa a ter um custo operacional muito alto. E é nesse momento que sistemas de automação de tarefas, como é o caso do Assistente Digital, começam a fazer muito sentido. Então a gente desenvolveu alguns scripts de exemplo que servem tanto para você simplesmente baixar e usar do jeito que ele está, com pouca ou nenhuma modificação, ou então de uma forma auxiliar para você ver scripts prontos e ver possibilidades de uso. Vale lembrar também que todos os scripts são gratuitos. Deixa eu até abrir aqui o sistema. São fornecidos de cortesia e o código-fonte dele está disponível aqui no aplicativo. E é importante, sempre que qualquer script interage com sistemas e plataformas de terceiros, que você verifique as políticas dessas plataformas terceiras com as quais você quer utilizar os scripts. Porque a gente não tem nenhum tipo de parceria, nem afiliação, nem responsabilidade sobre o uso que você vai fazer. Aqui já é o sistema instalado no meu computador, que você pode baixar e obter informações no site linkws.com.br/assistente digital. A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar informações. Aqui com ele aberto, você pode acessar esse link para baixar os scripts de exemplo. E aí basta você marcar os que você quer baixar para poder testar e ver o código-fonte deles. Baixou, ele já vai aparecer aqui na sua lista de scripts. Aqui eu já tenho alguns testes, alguns exemplos, e esses que estão com a categoria publicada são os scripts que estão disponíveis para qualquer pessoa baixar e estudar o código-fonte para poder criar e adaptar suas próprias aplicações. Eu vou então começar a demonstração para a gente poder ver de forma geral como é que eles funcionam. O desejo, claro, é depois fazer um vídeo mais detalhado sobre as funções e possibilidades de cada script. Esse aqui vai ser meio corrido, mas a gente vai poder dar uma passada geral na forma como os scripts são executados, tá? Vamos fazer pela ordem aqui. Primeiro a gente tem um script que foi voltado para fazer validação de números pelo WhatsApp PC. Aí no caso desse script, eu preciso ter o WhatsApp para PC já instalado no meu computador e logado em uma conta. Então vamos executar aqui para ver como é que ele se comporta. O objetivo aqui é que ele consiga validar esses números. Então eu cliquei, eu já estou com o WhatsApp aberto aqui no meu PC, clico em OK para ele começar. Então o que ele vai fazer é abrir cada contato usando o esquema de link que é fornecido pelo próprio WhatsApp. Ele não manda mensagem para ninguém, tá? Ele só abre o contato e a partir de comandos ali ele consegue ver se o contato existe. Ele vai jogando aqui no log do próprio sistema se o contato é inválido ou não, mas, além disso, ele também grava na aba de dados as informações da validação. Então aqui na aba dados, depois que ele termina, você vai ter cada um dos números, ponto e vírgula e a informação se ele é válido ou inválido. Antes de copiar, uma dica é você vir aqui no botão avançado, remover esse marcador de hashtag. Esse marcador serve para que a linha seja ignorada caso você precise parar o processamento antes de terminar. Imagine que você fez o processamento de alguns números, ele processou 2 e aí você interrompeu o processamento.
Tá? Você pode salvar, fechar o sistema. Em outra oportunidade que você abrir e efetuar novamente a execução do script, ele vai continuar de onde parou. No caso desse exemplo, seria nesse terceiro registro. Tá? Então, removendo aqui as hashtags, você pode facilmente depois selecionar os dados, copiar e colar num sistema de planilha, como o planilha do Google. Enfim, tem muitos sistemas que suportam o formato CSV. É um formato muito utilizado no mercado. Enfim, vamos avançar aqui. Até demorei muito nesse primeiro. Tem aqui um script que serve para fazer o envio de mensagem com anexo individual. Nesse caso, eu já tenho uma entrada de dados. Eu preciso ter a primeira coluna sendo o e-mail, a segunda coluna sendo o nome e a terceira coluna sendo o nome do arquivo que eu quero enviar. Aqui no script, ele dá todas as instruções, pede para a gente colocar aqui nessa variável caminho o endereço da pasta onde os arquivos estão, o assunto que a gente quer utilizar e aqui definir a mensagem, tá bom? Esse script é bem legal porque ele usa o próprio Gmail para fazer o envio das mensagens. Esses dados podem ser copiados diretamente aqui do Excel. Se eu pegar aqui, por exemplo, fosse usar esses dados que estão aqui, é só você copiar. Dá também para você abrir e arrastar o arquivo direto aqui nesse painel de dados. Você pode colar dessa forma, ele já vai funcionar. Ele converte na hora de executar para o formato CSV, que é esse formato que está mais acima aqui, e já funciona, tá bom? No caso aqui precisa só manter a ordem das colunas. Então tem que ser e-mail, nome e o nome do arquivo. Então aqui eu vou rodar o script, aí ele vai abrir o Gmail, já em modo de edição de nova mensagem, com o destinatário e o assunto. Note que o assunto está com um valor personalizado com o nome da pessoa. Aqui é o primeiro uso, então ele está dando uma instrução de configuração, pedindo para eu definir o local do corpo da mensagem. Eu arrasto aqui essa seta, isso é feito só uma vez, tá? Ele depois aprende esse comportamento e não pergunta mais para os próximos contatos. Eu coloco a seta no local que ele tem que clicar, clico no botão OK, aí ele clica, cola a mensagem, cola o arquivo anexo individual desse contato e aí faz o envio da mensagem. Ele vai pedir também aqui, eu acho, o local do botão enviar, isso mesmo. Então eu arrasto aqui para o botão enviar, cliquei, agora ele já salvou essa instrução e não vai me perguntar mais. Então ele segue para o próximo contato e vai repetir esse procedimento até terminar. Note que já está no segundo destinatário, com o campo personalizado com o nome dele, colou a mensagem, colou outro arquivo anexo que está definido lá na aba dados e em seguida ele faz o envio. Agora ele vai para o terceiro e último contato do nosso exemplo, já personalizou o assunto, vai colar a mensagem que também é personalizada, vai colar o arquivo anexo específico desse contato e fazer o envio. Então esse aqui é um script muito útil, que dá para utilizar para várias aplicações, como por exemplo envio de boletos, envio de orçamentos personalizados, envio de qualquer tipo de arquivo que precise ser mandado individualmente para cada um dos seus clientes. Tem essa função de extrair telefones do WhatsApp. Esse aqui também é bem simples. Ele vai abrir o WhatsApp Web. Ele pede a quantidade de loop. Eu vou colocar 20. Isso aqui significa que ele vai fazer a extração. Ele está pedindo aqui, ó, fim da barra de rolagem do histórico de contatos. Eu preciso pegar essa seta, arrastar até aqui, ó, finalzinho, para ele clicar na barra de rolagem, porque ele faz a rolagem dos dados, aí ele extrai, depois ele repete o procedimento, extrai de novo, e assim ele faz pela quantidade de vezes que eu pedi. No caso eu coloquei 20, tá? Clico aqui no botão OK, e aí ele começa a fazer esse procedimento. Então, ó, é bem rápido, ele rola um pouco mais para baixo, extrai os números, rola para baixo, extrai os números. Então ele vai fazer isso uma certa quantidade de vezes, porque é assim que dá para ele conseguir capturar os números dos seus contatos que estão lá no WhatsApp e que, infelizmente, não tem uma forma prática para você poder exportar esses números. Mas com esse script você resolve esse problema. Então ele vai fazer aqui uma certa quantidade de vezes, depois ele, quando termina, exibe aqui na sua tela todos os números que ele conseguiu capturar. Você tem como copiar os dados e colar no programa de sua preferência.
Voltando aqui, tem esse script WhatsApp PC, que é uma automação que permite você enviar uma mensagem para uma lista de contatos. Então aqui na aba dados você pode colocar alguns contatos. Aqui na seção de script, ele já tenta abstrair ao máximo a questão do código do script, tá? Então ele já coloca aqui para você, ó, a mensagem que você quer utilizar. Se você quiser, pode colocar também o caminho de uma imagem para fazer o envio da mensagem. Então aqui ele dá um exemplo de um caminho de imagem válido, tá, no seu computador. E se você quiser dar uma fuçada no código do script, tá mais abaixo aqui, ó. Então basicamente o que ele faz é ler os dados que estão na aba dados, depois ele faz um tratamento no número, usa o esquema do próprio WhatsApp para abrir o contato, e aí depois é colar texto, clicar no botão enviar, enfim, ações de emulação humana para ele poder operar o WhatsApp como se fosse uma pessoa. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, eu já coloquei 2 números aqui para a gente poder testar, então eu venho aqui na aba script, clico em rodar e a partir daí ele vai efetuar a automação. Ele abre o contato, cola a mensagem e envia. Se tivesse uma imagem, ele iria colar a imagem também. No caso aí, ele foi para o segundo contato, cola a mensagem e faz o envio. E repete essa tarefa pela quantidade de vezes que for necessária para abordar todos os contatos que estão cadastrados aqui. Então é isso. Esses são alguns exemplos que já estão prontos, que você consegue baixar e dar uma estudada no código-fonte para acelerar o aprendizado e poder criar seus próprios scripts para as necessidades que são só suas e assim você poupar muitas horas de trabalho manual quando houver necessidade de automatizar tarefas digitais. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.